Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo com a Bíblia. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Davi e hoje eu quero compartilhar com você mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando as lições do quarto trimestre do ano de 2025, esta que tem como título geral Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A lição desta vez será de número 4, que tem como título O Corpo como Templo do Espírito Santo. Claro que só em falarmos o título já nos vêm algumas sugestões a respeito deste tema, pois há muito tempo nós acreditávamos que o templo e a morada do Senhor, ou de Deus, a casa de Deus, seria as paredes, as construções dos templos. E nós dizíamos, vamos para a igreja adorar ao Senhor, se referindo exclusivamente àquele local em que nós nos reuníamos para congregarmos e glorificarmos ao Senhor. Com o passar do tempo e com os estudos teológicos, nós começamos a aprender e a entender que nós somos a igreja e que de forma individual fazemos parte deste corpo cujo o cabeça é o próprio Cristo. Então, individualmente, nós somos membros que juntos formamos então a igreja. Lembre-se, juntos formamos a igreja. Ninguém sozinho é a igreja. Alguns ficam em casa dizendo que não precisa se reunir porque ele é a igreja, e isto não é verdade. A igreja ela só é completa quando todos os irmãos estão reunidos. Aí sim, de fato, nós temos um corpo completo. Individualmente, somos membros desta igreja. E como membros, temos que estar inseridos no corpo. Caso contrário, este membro tende a morrer, porque ele não tem a circulação sanguínea e nem o oxigênio e nem muito menos as proteínas que vão nutrir este corpo. Que neste caso, quem nutre o corpo de Cristo é o Espírito Santo e a presença do próprio Cristo, assim como também do próprio Deus, que ele habita e nos ensina a como devemos conviver. Tudo isso através do Espírito Santo. No nosso corpo, nós iremos aprender nesta lição que se trata do templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita. Não estamos falando aqui de paredes, não estamos falando aqui de nomenclaturas denominacionais de nenhum tipo de religiões ou denominação evangélica que existe por toda a face da terra. Nós estamos falando aqui do verdadeiro templo do Espírito Santo, que é o corpo do ser humano. Nós estaremos aprendendo isto aqui a partir deste exato momento. Mas antes de continuarmos, claro, eu quero te convidar, caso você ainda não seja um inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ative também o sino de notificações. Assim você me incentiva a continuar com este trabalho. Então, sem mais delongas, vamos então ao textuário da nossa lição, que diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós iremos aprender nesta lição que nós não pertencemos a nós mesmos porque nós tínhamos uma dívida. Esta dívida foi paga e hoje nós somos comprados pelo sangue carmesim do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ao qual nós temos total esperança de um dia nos encontrarmos com Ele. Descendo um pouco mais, nós vamos encontrar então a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17, logo após o capítulo de número 6, versículos 15 ao 20. Não vou ler, eu espero que você leia aí direitinho, e que você tenha também em mãos para estar acompanhando os nossos estudos, a sua revista. Caso você não tenha a sua revista, vale muito a pena você estar adquirindo, mas eu vou deixar o link do meu site, do meu blog, onde eu compartilho a revista. No entanto, vale ressaltar mais uma vez que é importante que você tenha ela em mãos, de preferência impressa. Então, temos aqui o plano de aula, algumas orientações para os professores, aqueles que lecionam, e temos também aí o início
dos comentários. Eu não vou estar, desta vez, lendo o comentário do comentarista, mas estarei abordando cada tópico e cada subtópico. O primeiro tópico vai falar sobre o corpo como propriedade e habitação divina, que se segue então aí os seus subtópicos. O primeiro subtópico vai falar sobre comprados e selados. O que nós temos a aprender com este tópico? Vejamos algumas anotações e algumas considerações em que eu deixei aqui para poder compartilhar com você. Vou mudar aqui de tela para que você possa me ver melhor e assim nós possamos dar continuidade. Eu quero compartilhar de antemão um texto bíblico que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 1 e no versículo 12 ao versículo de número 14, que diz assim, ó, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, veja só o que Paulo está falando, para que nós venhamos, nós quem? A igreja, aquelas pessoas que estão buscando ao Senhor, que são lavados, são remidos pelo sangue do Cordeiro e que aceitaram o plano da salvação do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. A estes que são regenerados e são limpos pelo perdão dado não por causa das nossas obras, mas por causa das misericórdias de Deus, enviando o seu Filho Jesus Cristo para que morresse por cada um de nós, e que nós primeiros que aceitamos, naquele caso seriam os apóstolos, posteriormente alguns judeus e depois nós, brasileiros, que somos considerados gentios, não fazendo parte da linhagem de Israel. Então, para nós que primeiro aceitamos, para nós que primeiro tivemos os primeiros contatos com essa salvação e entendemos ela, aí Paulo ele continua, em que também vós estáis, ou seja, depois os que vieram sendo chegados, depois que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vejamos aqui um ponto interessante no versículo de número 13 de Efésios capítulo 1, que fala que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. No momento que nos convertemos, há uma ação do Espírito Santo que nos convence do pecado e da justiça e também nos sela como sendo propriedades exclusivas agora de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve em uma de suas cartas, no capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer que vós sois propriedade, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. E nós vivemos para proclamar as virtudes do Senhor Jesus Cristo, que nos chamou de uma tão grande trevas, que seria a condição de pecador. No versículo 14, Paulo diz, o qual é o penhor, ou seja, é a confirmação, é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória, da glória de Jesus. Então, o amor de Deus pelas nossas vidas, manifestada por meio de Cristo Jesus, testificado pelo Espírito Santo, o qual nos selou, é o que nos garante esta vitória em Deus e que nos garante que nós podemos ter esperança, porque a obra que nós não poderíamos fazer, Jesus, ele já fez. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, vai nos trazer mais uma confirmação destas palavras que diz assim, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, aqui o apóstolo ele não está se referindo apenas ao corpo, mas também está se referindo à alma e também ao espírito. Tanto um quanto o outro são pertencentes a Deus. Deus nos criou e posteriormente também nos salvou. Nós vamos perceber ainda que, como comprados e selados pelo sangue de Cristo, selados pelo Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus, nós vamos perceber que
assim nós também nos tornamos morada de Deus. E esta é uma promessa que o Senhor nos faz. Veja só, quando Jesus estava aqui na terra, nós tínhamos a presença do próprio Cristo. Mas após a sua morte e a sua ressurreição, Jesus ele nos fez uma promessa que se encontra em João capítulo 14, dizendo que ia preparar lugar e quando este lugar fosse preparado, ele voltaria para nos buscar. Mas enquanto ele não voltasse, ele não nos deixaria só. Ele enviaria o Espírito Santo de Deus, que testificaria dele, e este habitaria em nós. Nós receberíamos o Espírito Santo, do qual o mundo não pode receber. E no livro de João, capítulo 14, no versículo número 19, o evangelista diz o seguinte: ainda um pouco, e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. No versículo 23, ele diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O corpo do homem, ele deve ser preservado para a habitação do Espírito Santo. E aquele que ama a Jesus e faz a sua vontade e as pratica, este recebe a presença do Espírito Santo, que vai habitar diretamente nele, e não só isso, como o Pai e o Filho também estará testificando destes. Jesus disse: eu e o Pai veremos nele, não só nos manifestaremos, mas como também habitaremos nele. Claro, tudo isso através do Espírito Santo. Veja só o segundo subtópico, ele diz assim, ó: não sabeis vós? É uma pergunta muito interessante que se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. E diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Ou seja, o meu corpo faz parte do corpo de Cristo e que de forma individual somos membros. Então, como membro de Cristo, não podemos fazer ou agir de qualquer forma. Nós não podemos fazer o que queremos com o nosso corpo ao nosso bel prazer. Até porque os nossos pensamentos são enganosos. A Bíblia vai dizer que o desejo do coração do homem parece ser reto, mas o final leva à morte. Continuando o mesmo texto, na parte C, ele vai dizer assim, ó: tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Paulo ele estava dando uma advertência e também uma correção para os irmãos em Coríntios. Afinal de contas, todos nós sabemos, através de estudos, que a cidade de Coríntios era uma cidade portuária. E ali, muitos comerciantes passavam por aquele lugar. Aquele lugar era um local onde havia muita prostituição. E a prostituição era algo comum. Só que Paulo alerta a respeito deste pecado, que é um pecado, na visão de Paulo, contra o próprio corpo do ser humano. E como o corpo, hoje, em Cristo Jesus, é membro do corpo de Jesus, não pode ser dado, então, para se contaminar com meretrizes. E Paulo ele vai alertar dizendo que todo aquele que se deita com uma mulher, com uma meretriz, assim como vice-versa, para se prostituir, este está contaminando o corpo de Cristo. E nós não podemos fazer membros do corpo de Cristo como membros de prostituição. Por isso que Paulo ele conclui esta passagem bíblica dizendo assim, ó: não por certo, ou seja, é certo que isso não iremos fazer, né? Então, no terceiro subtópico do primeiro tópico vai dizer propriedade e domínio. Ou seja, a propriedade do nosso corpo pertence a Deus. Jesus Cristo é dono, ele comprou com seu próprio sangue o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Isso se nós quisermos ter parte com ele. Precisamos manter o nosso corpo em santidade, em sacrifício vivo e não mais morto. Antigamente os sacrifícios eram mortos, mas hoje o sacrifício ele precisa ser vivo e consciente.
Deus, ele não te quer morto. Afinal de contas, ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para que morresse em nosso lugar, para que nós tivéssemos vidas. Jesus, quando estava entre nós, ele disse para os seus discípulos: aquele que crê em mim e está em mim, este já passou da morte para a vida. Então vejamos aqui algumas passagens bíblicas ainda. Em 1 Coríntios capítulo 6, 12, que vai falar a respeito da propriedade e também do domínio em que Deus tem pelo nosso corpo e por todo o nosso ser, vai dizer o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso é o versículo de número 12, o versículo de número 13 segue dizendo: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que Paulo está querendo dizer aqui é que o nosso corpo, ele nos é dado para também adorarmos ao Senhor. Nós iremos ver ainda nesta lição algo peculiar a respeito do nosso corpo. Nós sabemos que o ser humano ele é criado segundo a imagem, segundo a semelhança de Deus. E Deus, nós entendemos que é o Pai, é o Filho e também o Espírito Santo. Da mesma forma, a composição do ser humano, ele é corpo, alma e espírito. E o corpo é aquilo que nós externamos, nós temos o contato externo, físico, contato diretamente com a humanidade, com a natureza, e precisamos manter este corpo limpo e santificado. E eu costumo dizer o seguinte: para entendermos o que é certo ou o que é errado, basta nós levarmos em consideração o modelo de Cristo. Paulo ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo nos ensina a sermos imitadores dele porque ele é imitador de Jesus. E não imitar a ele pelo que ele é, mas sim pelo quem ele representa, que neste caso seria Jesus. Então, se nós observarmos para Cristo e nos questionarmos as nossas atitudes, nós nos livraremos de muitos pecados. Um exemplo: toda vez em que nós formos fazer qualquer tipo de coisa, e se antes nós perguntarmos se Jesus estivesse em meu lugar, ele agiria de tal forma? Se a resposta for sim, então que assim seja. Agora, se a resposta, pelo que nós conhecemos a Deus, pelo que nós conhecemos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, for não, então com certeza isto é pecado e devemos nos afastar de tais práticas. E é exatamente a respeito disso que Paulo está falando. Olha só, todas as coisas me são lícitas. Mesmo aquelas coisas que a Bíblia não diz diretamente que é pecado. Mas Jesus faria tal coisa? Ah não, então tal coisa não me convém. Quer ver uma coisa? Existe um assunto muito polêmico que é a respeito das tatuagens. Nós entendemos, através da nossa lição hoje, que o nosso corpo é o templo e é morada do Espírito Santo. Ora, se o nosso corpo é a morada do Espírito Santo, imagine só, você gostaria de morar em uma casa toda arriscada? Eu acredito que não. E por que o Espírito Santo iria morar em um templo todo riscado? Agora uma outra observação. Jesus, se estivesse em nosso lugar, se estivesse aqui na Terra hoje, você acha que Jesus, ele usaria tatuagem? Eu, em particularmente, acredito que não. E eu acredito que você também tem esta mesma visão. Ora, se Jesus não faria, e o meu objetivo é ser parecido com Cristo, como está escrito na nossa própria lição, no tema geral do nosso trimestre, até que cheguemos à estatura de varão perfeito de Cristo, então, Jesus não faria tal coisa, assim também eu devo não fazer. Claro, isso aqui é só uma suposição, não estou dizendo que você está certo ou que você está errado, mas estou dizendo que você deve olhar à luz da Bíblia e você deve focar em se parecer com Jesus, e não com o que a sociedade apresenta ou quer que você seja, certo? Vamos então continuando no livro de 1 Coríntios ainda no capítulo de número 6 e no versículo 15 diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de meretriz?
Isso aqui nós já falamos anteriormente, é um versículo repetido, mas vale muito ressaltar mais uma vez estas passagens. Voltando então agora ao nosso segundo tópico, que diz assim, ó, o corpo como tabernáculo. E aqui nós temos 3 subtópicos, os quais nós iremos estar abordando, que é portador da presença, tabernáculo e tricotomia, e um tabernáculo guiado. Eu fiz algumas anotações e algumas considerações aqui, e eu gostaria de estar aí transmitindo tais observações. Vejamos, portador da presença de Deus. Quando nós falamos a respeito do tabernáculo, vamos lembrar um pouco do deserto. No deserto havia ali um tabernáculo, o qual Deus determinou a Moisés e ao povo de Israel que construísse ali o tabernáculo. O próprio Deus arquitetou como seria construído, qual o tipo de matéria-prima seria usado, quais seriam as suas dimensões, e ali foi construído no meio do povo. O povo foi dividido em tribos, as quais as tribos arrodeavam o tabernáculo. Naquele tabernáculo habitaria então a presença de Deus. Hoje, na terra, nós somos a presença de Deus. Perceba que o povo de Israel foi escolhido para ser um modelo para todas as nações. O povo de Israel falhou nesta missão. E então, através de Jesus Cristo, Jesus agora ele levanta a igreja e entrega esta missão agora para a igreja, para sermos referência agora ao mundo todo. Por isso que Jesus, no livro de Mateus, capítulo 5, ele vai nos ensinar dizendo: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então nós somos referência, nós representamos a presença de Deus na terra, através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Nós representamos o corpo de Cristo, somos embaixadores de Cristo, segundo as palavras do próprio apóstolo Paulo. E temos aqui algumas coisas a serem consideradas, que no tabernáculo, ele havia ali no local santo dos santos, a Arca da Aliança, que representava, então, a presença de Deus, né? Mas no segundo tópico vai falar sobre a tricotomia. E sobre a tricotomia eu falei um pouco a respeito do ser humano como corpo, alma e espírito. O tabernáculo e a tricotomia, nós podemos fazer um paralelo entre o homem e o tabernáculo lá do Êxodo, né? Então, qual era a primeira parte do tabernáculo? Era o pátio. Ali era o local visível, todo mundo podia ver ali. Passava, via. Ali existia o altar de bronze e a pia de purificação. Ali era onde os levitas faziam os seus primeiros preparativos para poder sacrificar animais e ofertas em favor do pecado do povo quando estes o pecavam. Existia uma outra parte que era o lugar santo, que neste caso já era dentro da tenda. Existia, por exemplo, a parte exterior, que era onde tinha ali a pia da purificação, e tinha também o altar de bronze. Tinha agora o local santo, que já era dentro da tenda, e nesse local santo era onde tinha os pães asmos, tinha um castiçal e também tinha um altar de incenso. Neste lugar, só quem entrava eram os sacerdotes. Os levitas ficavam no pátio, no local santo os sacerdotes, e ainda existia o Santo dos Santos, ou o local santíssimo. Ali existia a arca e também os mandamentos de Deus na arca. Só quem entrava neste lugar seria então o sumo sacerdote uma vez ao ano. Então, quando entrava ali, que na presença da arca, estaria então na presença de Deus. Apenas um véu separava então o local santo do local santo dos santos. Nós sabemos que quando Jesus morreu, este véu se rasgou de alto a baixo, dando o livre acesso agora à presença de Deus. Agora fazendo paralelo entre
o corpo e o tabernáculo do deserto. A parte externa seria o corpo, que é o qual nós nos relacionamos de forma física com o exterior. Existe ainda o local santo, que é a alma, que representa os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos desejos. É através da alma e é através dela que também adoramos a Deus. É através da nossa alma que nós glorificamos, louvamos e também enaltecemos o nome do Senhor. E existe também o local santo dos santos, que é o Espírito Santo. Este é o que se relaciona diretamente com Deus. E neste lugar é que habita também conosco, com o nosso espírito, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vem, faz em nós morada juntamente com o nosso espírito. Por isso que quando nós compungidos pelo Espírito Santo, Paulo ele vai dizer que o espírito do profeta, não o Espírito Santo, mas o nosso próprio espírito, nós como profeta, o nosso espírito é sujeito a nós. Segundo as palavras, então, do próprio apóstolo Paulo. Então, junto com o nosso espírito, habita o Espírito Santo. A forma que nós nos relacionamos de forma externa e fisicamente ao corpo, os nossos desejos, assim como a nossa adoração, o nosso louvor, é por meio da alma. E por meio da alma que nós glorificamos a Deus. E através do Espírito que Deus nos deu, nós nos relacionamos juntamente com o Espírito Santo de Deus. Então, agora, abordando o terceiro tópico da nossa lição, ele vai falar sobre cuidando do templo do Espírito. Nós não podemos fazer o que quisermos com o nosso espírito, não é verdade? Ou com o nosso corpo, nós não podemos nos prostituir, como o comentarista coloca aqui, e eu acho até interessante, vou estar lendo aqui, para que vocês possam entender também. O substantivo grego porneia, que significa prostituição, em 1 Coríntios 6,18, onde Paulo ele alerta que aquele que se deita com a meretriz se torna com ela um só corpo, e aí nós percebemos que existe uma contaminação não só do corpo, como também do espírito. Se é de forma espiritualmente que nós nos tornamos com os nossos cônjuges um só corpo, aqui vai acontecer a mesma coisa com a meretriz. Tem um significado amplo referindo-se à impureza ou imoralidade sexual. No sentido geral, toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nesta expressão. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, peugo, fugir de ou para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, o que começa pelo cuidado com os olhos. E é verdade, é com os olhos que nós acabamos desejando ter alguma coisa e passamos a alimentar em nosso coração a cobiça, que, diga-se de passagem, é o 10º mandamento de Deus: não cobiçarás. Então, a cobiça é um pecado que nós devemos evitar e ela pode ser alimentada ou até mesmo ser gerada através do olhar. Cuidado com o que nós estamos colocando diante de nossos olhos. Muitas pessoas têm se contaminado com a pornografia e este tipo de coisa está trazendo muito prejuízo para muitos homens, muitas mulheres, as quais acabam ficando dependentes e viciados nestes atos. Precisamos estarmos nos livrando também destas coisas, porque isso traz prejuízo não só ao nosso corpo, como também ao nosso psicológico. Então, devemos a todo momento fugir da prostituição. 1 Coríntios capítulo 6, 10 diz: não erreis nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então todos estes ficarão de fora. E precisamos termos cuidados para não estarmos no meio de uma destas coisas aqui e ficarmos de fora da comunhão
com Deus e, consequentemente, da promessa em que ele tem nos proposto, né? 1 Coríntios, ainda no capítulo 6, ainda e no versículo 16, diz: ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque diz, serão dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Então aquele que está se prostituindo, até mesmo através da pornografia, este está pecando contra o seu próprio corpo. Segundo tópico, subtópico vai dizer disciplinas espirituais. Ora, claro, a Bíblia vai dizer que existe uma grande guerra entre o ser espiritual e o ser carnal. Existe uma guerra entre a carne e o espírito e precisamos estarmos atentos para não sermos subjugados pelo desejo de nossa carne. Precisamos sermos seres espirituais, assim como de fato somos, mas sermos guiados pelo Espírito Santo para não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita. Veja só o que Paulo escreve aos Romanos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Veja que Paulo está falando que o pecado não pode nos dominar. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7, Deus ele fala para Caim, antes de Caim pecar contra o seu irmão e também contra Deus. Deus ele diz para Caim, Caim, eis que o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. Caim ele não dominou o pecado, ele deixou com que o pecado o dominasse. E por isso, ele acabou pecando e trouxe sérios problemas para a sua vida. Foi através daí que o primeiro homicídio aconteceu. E infelizmente, nós sabemos que de lá para cá, só de ladeira abaixo. Nós temos ainda Romanos capítulo 12, versículo 1, que vai falar sobre apresentar os nossos corpos e a nossa adoração. E como devemos fazer isso? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que o sacrifício hoje ela precisa ser vivo e racional. É o que Deus espera de cada um de nós. Ainda no terceiro subtópico vai falar sobre a disciplina, que é o que nós já havíamos falando anteriormente, que é de nós termos a consciência de que Deus nos dá as ferramentas necessárias para vencermos o pecado que tão de perto nos arrodeia, as tentações. Tiago, quando escreve, ele diz que tentação nenhuma vem sobre o homem maior do que o que ele possa suportar. Então, Deus sempre nos dará o livramento, caso assim também nós desejarmos. Porque muitas das vezes nós estamos desejando mesmo o pecado. Esta é a mais dura realidade da vida do ser humano. Mas, se tivermos a orientação do Espírito Santo e deixarmos nos sermos guiados por ele, certamente nós não veremos na prática do pecado. Pois bem, meus queridos, esta foi a lição, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, que Deus continue o abençoando. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar também o sino de notificações. Que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus assim quiser.